Graça e paz, igreja. Boa noite. Ficamos felizes por estarmos na presença do Senhor, porque se existir um lugar melhor que esse, vocês me contam que eu vou lá. Não existe. Glória a Deus por isso. Se vocês puderem apanhar as suas Bíblias, por favor, no Evangelho, primeiro livro de João, lá no final, antes de Apocalipse, no capítulo de número 1 de João, João 3, versículo 9. É um versículo conhecido de todos, mas que toda vez que lemos ele nos constrange, porque de verdade são coisas que o nosso dia clama a mensagem. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Enquanto vocês acham, você que está também na live, nós estamos agora nesse momento, vou fazer a oração. Pai Celestial, Deus Altíssimo e Soberano, que as minhas palavras não sejam minhas, não, Senhor, porque coitado de mim, que a Tua misericórdia nos alcance e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nessa conversa que nós teremos hoje, possa realmente alcançar o coração, a vida, o momento, porque somos realmente, Senhor, verdadeiros que estamos à procura da Tua graça e da Tua misericórdia. Somos verdadeiros homens e mulheres que vivem para isso. E que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus, possa nos dar a Tua palavra e a Tua mensagem. Que assim seja. Agradeço a Deus por esse momento. E a palavra, ela diz em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A palavra é muito pesada, meu irmão. É pesada. Se nós formos pensar aqui, só nessa parte aqui, você já faz uma pregação astronômica. Mas, pois, o que permanece nele é a semente de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vocês imaginaram, esse versículo aqui mata a gente dia, momento, todo dia que você levanta, você fala, meu Deus, se olhar esse versículo, você vai se acabar. Você vai falar assim, ó, não vou fazer nada hoje, vou ficar só ajoelhado orando. Que a graça do Senhor e o Teu Santo Espírito realmente possa nos envolver. Na verdade, meus irmãos, hoje eu estava buscando outras palavras, outras coisas, mas me veio esse processo, essa forma de falar sobre a semente. Então, o tema é a semente do Espírito gerada em nós. E dentro da introdução, a palavra de Deus nos revela algo profundo quando nascemos de novo em Cristo, né? Aquele momento que nós tivemos, que é um momento especial. Por muitas vezes nós nós temos irmãos aqui que está na fé, não saiu e tal. Eu, o Jean, e não sei quem mais, eu vivi muito tempo fora. Eu vi uma muralha na minha frente, né? Não quero falar de mim, não, que isso não interessa muito, mas falar da palavra, falar do Senhor Jesus. Eu vi uma muralha na minha frente que eu não conseguia nunca atravessar ela. Eu falava, meu Deus, quando que eu vou conseguir chegar do outro lado de novo? Então, para aquele que conhece a palavra, se tiver de pé, não caia. Que é ruim, é péssimo. Você não consegue. Você pensa que você vai conseguir, não, hoje eu vou. Não, hoje eu vou. E você nunca vai. E aquilo passa ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, até que chega uma hora, que é a hora da decisão. E se você não tomar aquela decisão, a condenação vai estar junto com você para sempre. Graças a Deus por isso. Mas
não é a ideia abstrata de com a realidade espiritual. É o princípio da vida de Deus em nós, o que gera essa semente do Espírito. Gerado pelo Espírito Santo, assim como uma semente que carrega dentro de si a vida da árvore inteira, ou seja, aquela semente que germina, que ela precisa de oxigênio, precisa de nutrientes, e ela vai enraizar, vai nascer uma nova árvore, para que aquela árvore, quando crescer, ela vai dar uma nova semente através do seu fruto. Isso é a vida nossa, meus irmãos. Quando você colocou a semente do Espírito, você tem que ter raiz. Aonde está a raiz? A raiz está na oração, a raiz está na conversão, a raiz está na obediência, naquilo que você faz, que você se nutre. Você tem que se nutrir das coisas de Deus, porque se você ficar sem se nutrir, sua árvore vai chegar que nem aquele dia que o Senhor Jesus chegou diante da figueira. Ele viu uma figueira linda, maravilhosa, com folhas verdes, mas uma coisa maravilhosa. Só que quando ele chegou perto da figueira, a figueira não tinha fruto. E aí? Dorme com um negócio desse. Ele só colocou a mão e falou: a partir de hoje, você não dará mais fruto. E é assim a nossa vida. Se você não estiver dando fruto, cuidado. Dê um jeito de fazer fruto. Não sei o que você vai fazer. Vai se nutrir. Se nutre para que isso realmente se repita na sua vida. Porque se você não se nutrir, você vai secar e vai ser jogado no fogo. Essa é a realidade. E assim, as raízes buscam os nutrientes necessários para um crescimento espiritual que fortalece e estrutura aquilo que foi gerado em você. Em João 12:24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só e vai apodrecer. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quando a palavra diz que nós temos que morrer para o mundo, é esse grão de trigo. Se você não morrer para o mundo, é um abraço. Não, você vai apodrecer aqui mesmo. Em João, ou seja, em 1 Pedro 1:23, a palavra diz: a origem da semente. Mas eu queria falar mais ou menos sobre alguns aspectos. De onde vem a semente? Como essa semente cresce? Qual é o fruto que ela produz? Como devemos cuidar dela? Em 1 Pedro 1:23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, que é Cristo, a semente que teve dentro de você, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Toda a carne é como a erva, que toda a sua glória, com a flor da erva, ela seca-se. A erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, diz: permanece eternamente. Ela, a palavra, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meus irmãos, a gente não pode cansar de dizer todos os dias: eu já escutei isso. Eu já vi essa pregação. Eu não sei o quê. Porque toda vez você vai ver o Espírito Santo tocando em você para uma mensagem diferente. O crescimento da semente, nós vamos ver em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em Efésios 6,18, com toda a oração e súplica, orando a todo tempo no Espírito,
para vistas, vigiando com toda perseverança a súplica por todos os santos. Na verdade, uma semente, ela não brota sozinha. Ela precisa de água, luz, cuidado. Espiritualmente, isso significa que precisamos nos alimentar na vida com oração, o estudo da palavra, a comunhão com os irmãos. Olha, meus irmãos, comunhão com os irmãos é uma coisa que, às vezes a gente tem essa falha, né? Mas que nós devemos ter muito mais comunhão com os nossos irmãos. Porque, afinal de contas, você vai morar lá, às vezes, com a sua família, ou vai morar com os seus irmãos que estão junto com você? Você vai morar com os seus irmãos. E que, quanto mais cultivamos, forte cresce a nossa natureza em nós. Mas, atenção, se nós nos descuidarmos de cuidar desse solo, ele pode endurecer, porque não recebeu a umidade necessária. Ele não vai frutificar. Mas nós vamos ver que através de Mateus 13, do 19 ao 22, ela diz assim: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas causa a palavra logo uma escandalização, ou seja, ele se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífera. É o que nós estamos falando aqui. Tá? Esse é o contraponto. Assim como a planta precisa de luz, sol, a semente espiritual que vive em nós precisa de luz na presença de Cristo diariamente. O fruto da semente, em Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Mas nós dissemos mais ainda: não é o esforço humano, mas a vida de Cristo manifestando em nós. Alguém que antes vivia na ira, agora vive na mansidão. Alguém que antes andava no ódio, agora vive no amor. Esse é o fruto visível daqueles que realmente estão enraizados. Por isso que quando dissemos que a semente do Espírito que gera em nós é fascinante. Porque de verdade, nós podemos dizer que lá em Tiago 1, 19 e 27, nós iremos dizer que sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, ele pode se assemelhar a um homem que contempla-se no espelho e vê o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo esquecer qual que era a sua própria fisionomia. E de verdade, mas aquele que considera, que está atento à lei perfeita, à lei da liberdade, e nela se preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado ao se realizar. E se alguém supõe ser religioso, deixe de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração e a sua religião que é vã.
A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: que devemos visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se. Com toda sinceridade, meus irmãos, nós não podemos ter medo de falar que nós não fazemos isso. De verdade, nós não fazemos isso. E isso é nossa missão. Isso é nossa missão. Nós devemos realmente ter vergonha e termos realmente, bater na nossa cara e falar: vamos tomar atitudes para que isso faça. Que na verdade, servir ao Deus vivo e verdadeiro é constrangedor. Se você não se constrange, é brincadeira. Se você chegar para hoje mesmo, nessa oração, estava pensando lá comigo, falei: meu Deus, eu acho que eu estou brincando com o Senhor. A minha vida está sendo uma brincadeira. Uma brincadeira. E a gente não tem seriedade com Deus, gente. Nós pensamos mais nos nossos momentos da vida material do que na vida espiritual. Em ler a Bíblia, em orar pelas pessoas, olhar pelos nossos irmãos, socorrê-los. Quando nós olhamos para isso, nós falamos: eu estou indignado. Se você não se indigna, aí é complicado, aí fica muito mais difícil. Porque nós devemos ter essa indignação. Em Tiago 19:27 a palavra diz: não pode viver pecando porque você é nascido de Deus. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Não significa perfeição absoluta que a nova vida não permite viver escravizado pelo pecado. Precisamos arrancar as ervas daninhas das nossas companhias, vícios, práticas que sufocam a vida espiritual. E o Tiago diz: recebei com mansidão a palavra que vos é implantada, a qual o poderoso para salvar a tua alma. A aplicação de cuidar da semente é viver em vigilância, santidade, constante dependência do Espírito Santo. Quantas vezes, você pode ter certeza, nós somos isso mesmo, não adianta querer, eu sou igual, sou pior que vocês. Quantas vezes você vai tomar uma decisão, você consulta a Deus? Você vai lá e mete o pé. Ô Senhor, mas não era para ser assim, deu tudo errado. Você nem chegou lá para Deus e falou assim, não pôs o joelho no chão e falou: Senhor Jesus, o que o Senhor pode me orientar? Me dê uma luz, uma janela, alguma coisa, me oriente em alguma coisa. Você não fez isso. É coisa que eu também não faço, muitas vezes. Tem vezes que eu faço isso, mas as maiorias das vezes eu vi o tempo, pum, caiu lá, como se fosse, escorreguei na lama, desceu a montanha afora. Em João 15:2-6 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto. Ó meus irmãos, vai cortar. Não tem jeito não, e vai cortar mesmo, e vai ser difícil, porque fala: mas eu estava lá, então eu fiz, não fiz. Velho, você não deu fruto, tesoura comendo. Aí, para que produza mais fruto, eu vou te podar. Mas estais limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A verdade é que uma planta, né, quando você está ali, nós ainda fomos enxertados, né, enxertou lá o negócio, lá, enxertaram não é judeu, mas enxertou nós lá e foi e tal. Aí a seiva dessa oliveira boa, foi na oliveira brava, somos nós, né? Somos oliveira brava. Foi na oliveira brava e a oliveira brava ficou oliveira boa, rapaz, que coisa bonita. A oliveira brava não dava nem fruto, nem azeitona, nem nada. Aí essa oliveira começou a dar fruto. Começou a dar aquelas azeitonas, né? É gostoso, né? A gente vê aquela azeitona verde, desse tamanho assim, gigante. Então, quanto mais você se nutre do Senhor, a sua azeitona é maior. Aí a turma começa a olhar: rapaz, aquela azeitona lá é bonita, hein? Olha o azeite que vai dar. Olha que maravilha. É isso, meus irmãos. A coisa é simples, mas nós tornamos ela muito complicada.
permaneceis em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podeis dar, e não permaneceis em mim. Eu sou a videira verdadeira, falando o Senhor para nós. Os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, e os apanham e o lançam no fogo e o queimam. Em Salmo 3, ou seja, de 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e que se assenta e não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer no Senhor, na sua lei, medita nela de dia e de noite. Você já pensou, a gente chega assim, às vezes, vai almoçar, vai tomar um café, vai comer alguma coisa, nem agradece. Senhor, esqueci, já foi. Não é, gente. É a coisa mais sagrada para nós. Tem gente que não tem o que comer. Eu vejo isso aí todo dia. Quando eu era pequenininho, eu vou falar pequenininho lá em Minas Gerais, mas é assim, quando eu era pequenininho, eu não tinha o que comer. Eu comia feijão com pão duro. E hoje Deus me deu essa graça. Eu só agradeço. Eu falo, Senhor, não precisa me dar mais nada. Não quero nada. Não quero dinheiro, não quero carro, não quero nada. E é assim que hoje eu vejo aquilo que o Senhor, que eu não tinha lá, 50, 60 anos atrás, que eu passava dificuldade, passava perto de uma padaria, via lá o cheiro do pão e não tinha dinheiro para comprar pão. E isso acontece na vida cotidiana de muita gente que passa fome. E nós não agradecemos o dia a dia nosso. E às vezes falamos, que comida ruim. Isso é um desprezo para a mãe que faz, para a esposa e para todo mundo. E de verdade, medita de dia e de noite na lei do Senhor. E eles é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Senhor, que o Senhor possa nos dar um crescimento espiritual com essa semente, que tenhamos coragem, coragem mesmo, nós temos que ter coragem, porque nós estamos perdendo a dimensão das coisas de Deus, nós estamos perdendo, nós estamos deixando tudo isso para trás, e que o Senhor remova as coisas que atrapalham nossas raízes, os obstáculos, e que o Senhor realmente nos dê uma vida fértil, uma vida de frutos, para que o Senhor Jesus seja crescente e operante em cada um de nós. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a cada um de nós.